Deus é bom. Eu queria trazer nessa manhã uma mensagem e entenda, sempre a mensagem tem um cunho de te estimular, não ao contrário. Quando Deus falava através de alguns profetas, na palavra de Deus, no Velho Testamento, principalmente, que os profetas iam lá e davam palavras duras para o povo, muitas vezes eles, você vê, né, a reação do povo ser a correta, né, arrependimento e transformação. Outras vezes não, como a própria palavra diz, algumas vezes tentaram matar os profetas, e mataram, né? Espero que você não tente me matar. Mas eu creio que a mensagem de Deus e a mensagem para você, para todos nós, né? Amém? Há 4 anos atrás eu postei no Facebook, e ele veio à tona aí essa semana, e eu vou ler para não perder nenhuma palavra aqui. Eu postei o seguinte: como somos desviados tão facilmente dos caminhos que Deus quer nos levar. Coisas que estão no chão e que brilham, mas que não têm qualquer valor, nos atraem como se fossem tesouros. E fazemos tudo para conseguir essas coisas, para pegá-las, para guardá-las. E nos desviamos do verdadeiro tesouro. Vamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo. Vamos olhar para as coisas do alto. Assim, as coisas que brilham no chão não nos atrairão mais. Então, vou repetir essa frase. Vamos olhar para o alto, para que as coisas que brilham nesta terra, nesta vida, não nos atraiam mais. E eu queria que você abrisse Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Diz assim. Acharam? Colossenses 3, 1 e 2. Amém? Misericórdia? É que Colossenses é pequeno mesmo. Efésios, Filipenses, Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Pronto? 3, 1 e 2. 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha para mim, vocês ressuscitaram com Cristo? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós pedimos, traga a Tua palavra, Senhor, que haja a Tua unção sobre o Teu Filho, Senhor, que haja, Senhor, as bênçãos sobre cada um que aqui abrir o seu coração, Senhor. Que haja, Senhor, a palavra para aquilo que Tu queres na vida de cada um, Senhor. Sempre será assim. E que o Teu Espírito Santo haja assim, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Eu dei o título dessa mensagem, que é o seguinte: Deus deve estar muito triste. Deus deve estar muito triste. Não com você, mas com a igreja em geral. Ele deve estar muito triste. E eu fico triste também por não conseguir, creio que é o sentimento também do pastor Timóteo, não conseguir passar os valores que eu aprendi para
a totalidade da igreja. Claro que muitos absorvem, muitos se entregam, mas tem aqueles que não entendem, que não valorizam as coisas do alto, que não se transformam, que não mudam. Isso deixa Deus triste e me deixa triste também. Eu fico triste quando eu vejo que pessoas que sabem algumas coisas que estão erradas, né, e fazem essas coisas como o mundo faz. Ou seja, elas sabem o certo e fazem errado. E eu queria que você abrisse em Romanos 2:6. Olha, é um dos versículos que eu mais uso, mas não tem jeito, você tem que recorrer, porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela tem eu vou chamar assim de um mistério, né? Uma mística. Ela preste atenção, o Espírito Santo age pela palavra. Então, 2:6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Gente, as pessoas estão brincando de evangelho. Depois vocês vão saber por quê, né, que eu estou falando isso, mas preste atenção, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É uma coisa muito séria. É muito sério isso. O que as pessoas precisam que eu e o pastor Timóteo façamos? O que a gente precisa? Patrulhar, botar uma polícia, polícia ideológica, patrulhamento ideológico dos bons costumes? Eu não creio assim. Eu tenho 40 anos, né, de evangelho, 40 anos de nova vida. E isso, eu sei, não dá resultado. Patrulhamento não dá resultado. O que dá resultado é você vir aqui, ouvir a palavra e o Espírito Santo pegar e, sacudir você. Nós não podemos proceder como o mundo, nós somos diferentes. Salmo 119, versículo 1, abra comigo. Salmo é metade da Bíblia, abra na metade, você vai bater em Salmos. 119, versículo 1, só o versículo 1 que eu vou ler agora. Depois eu vou recorrer de novo ao Salmo 119, mas agora eu só quero ler o 1. Olha o que fala. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Sabe o que eu quero para você? É isso aqui. Eu não quero ficar triste com você, eu não quero ficar repreendendo você, eu não gostaria de fazê-lo. O que eu quero é que você seja feliz, mas para você ser feliz, você precisa andar nos caminhos irrepreensíveis, que vivem, né, que nós consigamos viver conforme a lei do Senhor, que nós possamos entender e viver isso. O que eu preciso fazer? Alguém me sugeriu, né? Vamos expulsar os que não se comportam bem. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Tem respaldo bíblico isso. Mas eu prefiro responder a Deus lá, do que afastar alguém por causa disso. Vocês entenderam? O que a gente tem que fazer? Pôr em disciplina, como algumas igrejas fazem. Olha, as igrejas que antes faziam isso, hoje deu uma reviravolta tão igual, né? Olha, não funciona. Não funciona. E eu sei porque eu vivi isso. Eu vivi com pessoas que eram de igrejas que tinham disciplina, que expulsavam pessoas, e vi que não funcionava. Sabe por quê? É muito fácil enganar o ser humano. Então, a pessoa, se ela engana bem, ela fica lá sem ser incomodada, e, no entanto, está toda errada, porque o problema não está fora. O problema está dentro. O problema é o Espírito Santo falar e você ouvir.
O problema é que a gente não ouve. O problema é que é falado para a igreja as coisas, né, através de quem vem aqui pregar, e as pessoas não ouvem. É impressionante. E se arriscam, porque vão dar contas. E se arriscam. Essas coisas não funcionam. Tem que ser você. Você vai ser feliz, gente. Eu garanto, porque a palavra garante isso. Você será feliz se você estiver nos caminhos do Senhor. Amém. Você não precisa do carnaval para ser feliz. Você vai ser feliz todos os dias da sua vida. Ah, vai ter momentos tristes? Sim. Mas o momento triste não vai tirar a sua felicidade. É isso que você tem que entender. Sabe, o mesclado, o junto, o misturado, estou fora. E eu espero que você esteja também. Esse é o problema de hoje. Se você for ver, toda a tendência é o cinza, não é nem preto nem branco. O que Satanás tem feito é o cinza. E as pessoas caem, não, porque o cinza, peraí, é cinza, não é preto. O cinza já é ruim. E as pessoas não se tocam. O cinza é ruim. Não é só o preto que é ruim. É o cinza é ruim. Porque onde Deus está, não é cinza. É azul celeste, branco, claro, limpo. É isso que é. O mesclado, misturado, o manchado, não é de Deus. E as pessoas relativizam, né? Elas na cabeça delas, elas começam a dar desculpas para si mesmas, para ficar no cinza, para ficar no mesclado, para ficar com um pé aqui e outro lá. Não serve. Elas fingem para si mesmas não saber o que está fazendo, não saber, não, talvez isso não seja errado. Sabe, eu não preciso dizer para ninguém que não existe, preste atenção no que eu vou dizer, não existe bloco, baile ou qualquer coisa relacionada a carnaval que seja inocente ou boa. Preste muita atenção. Não existe qualquer coisa relacionada a carnaval que seja inocente, boa. Por quê, gente? Nem baile infantil, entenda, nem baile infantil é inocente. Agora eu vou dar um testemunho meu que você nunca ouviu, eu espero que eu não choque você, tá? Eu já falei algumas vezes aqui que a minha mãe adorava carnaval, e quando eu me converti com 14 anos, uma das coisas que bateu na minha cabeça, eu me converti no meio do ano. Eu me converti, estava alegre, aí, sabe, veio aquele pensamento, só podia ser do demônio, né? Veio o pensamento, e o carnaval, como é que vai ficar? Porque a família era envolvida, minha mãe fazia fantasia, ela costurava muito bem, então ela fazia fantasia, eu tinha fantasia, não sei quem sabe o que é isso, mas sarongue eu tinha fantasia do Capitão Asa, porque era caro comprar essas coisas, né? Então ela fazia, e fazia muito bem. Então, eu pensei assim, a família era envolvida, a gente morava na Voluntários da Pátria, e o clube que meu pai era sócio, né, era o Guanabara, lá na praia. E hoje, eu imagino que tenha sido essa evolução, existia um bloco, que eu acho que era o Bloco da São Clemente, eu não lembro o nome, mas eu acho que era Bloco da São Clemente, que hoje eu acho que se tornou uma escola de samba, né? Eu acho que hoje a escola de samba era o bloco. Então, você imagina, naquela época, esse bloco já era enorme. E atrapalhava. Então, o que a gente fazia? Quem tem ideia assim, de espaço? Eu ia dar... era na Voluntários um pouquinho antes da Real Grandeza, né? Então, nós íamos, né? Os filhos, nós éramos 3 mais novos, né? Meu pai, minha mãe e algumas pessoas da família que meu pai conseguia convite e tal. Íamos andando dali até o Guanabara a pé, porque o bloco fechava a rua. E naquela época, eu acho que o bloco hoje sai um dia só e tal. Naquela época saía todos os dias. Então,
bloco me persegue. Depois eu fui morar em Copacabana, no posto 6, e passava o quê? O bloco da Sá Ferreira. Oh, meu Deus do céu. Fechava a rua também, né? Só, graças a Deus, o bloco de Ipanema não chegava até ali. Mas, sabe, o bloco me perseguia. Mas aí, o que eu quero dizer é que, como eu disse, não existe inocência no carnaval. Eu tinha, é que eu não consigo precisar, mas eu sei que eu com 14 anos eu já vamos lá. Com 10 anos eu me mudei para Copacabana, tá? Então, com 10 anos eu saí da Voluntários. Mas é que eu não lembro se a gente continuava indo no Guanabara, eu não lembro disso. Mas, preste atenção, eu tinha de 10 a 14 anos quando eu me converti, né? E eu acho que foi só até 10 anos, porque depois eu mudei, como eu disse. Com 10 anos de idade, preste atenção, com 10 anos de idade, eu já tinha, porque é um espírito, a não inocência de ficar me esfregando nas meninas. Não existe inocência, gente. E não são as crianças de hoje, porque é isso. Eu estou falando de 1973. Eu estou falando de muito tempo atrás. Então, as pessoas olham, né? Botou fantasia, que bonitinho, coisa nenhuma. Não incentive seus filhos e suas filhas a botarem e falar, mas pastor, é que nem o caso, né, do Cosme e Damião, é que nem, qual outra, Páscoa, etc. Páscoa com ovo de coelhinho, etc. A gente lá em casa sempre deu alternativa para os nossos filhos. No carnaval não tem alternativa, simplesmente não dá para simular, vamos fazer um baile de crente, vamos fazer um bloco de crente. Gente, é o espírito. O problema, olha, gente, eu não quero nem, estão rindo aí, eu vou olhar para trás. Eu não quero pecar, então eu vou olhar para trás aqui. Alguém está fazendo alguma bobagem. Deixa eu olhar para cima aqui. Gente, não existe isso. O problema não é se é criança, se é adulto, se é família. Não, vamos num lugar que só é família. O problema é o espírito. O que vocês precisam entender? É o espírito. Não apoiem. Não apoiem. Não, você não tem que... Preste atenção. Não, você não vai sair condenando, porque às vezes a pessoa não aprendeu, está há pouco tempo na igreja, não vai sair condenando os outros. Eu só peço uma coisa, não apoiem. E não façam, óbvio, né? Não façam. Mas é que chamou, é coleguinha, a melhor amiga da minha filha, ou do meu filho, está fazendo, é aniversário, então como é aniversário no carnaval, vai todo mundo fantasiado. Olha, pede a Deus sabedoria para você dar um jeito nisso. Mas não faça. Porque você vai estar indo conforme esse mundo. Eu não sei se você entendeu, né? Se você conseguiu compreender. Não existe inocência, porque não depende da pessoa. É um espírito. Alguém, né, postou... acho que era um pastor falando, né, sobre carnaval, e ele falando, é a hora que tem mais divórcio, é a hora que tem mais... Aí ele começou, mais pessoas que iniciam nas drogas, é a hora que mais... Aí ele falou uma série de coisas, ele está certo. Mas sabe por quê? Só faltou ele dizer que tudo isso ele não falou, que tudo isso acontece porque é um espírito. Aí eu vi uma outra postagem preste atenção, de alguém que era de uma religião afro, não lembro se era candomblé, se era umbanda, não lembro. Mas ele falando, que olha o que o cara falou, hein? Pode estar errado? Pode, tá? Mas olha o que o cara falou.
que nessa época de carnaval, eles não fazem trabalhos em centros, nada. Você sabe por quê? Eu vou tomar água enquanto você pensa. Quem viu essa postagem? Ninguém viu essa postagem? Sabe por que eles não fazem trabalho no carnaval? Porque os espíritos estão soltos. Eles não querem ir para o centro. Eles não querem. Gente, isso é muito sério. Pode ser mentira? Pode. Pode ser exagero? Pode. Mas dá para você pensar. É um espírito. Então, o que nós temos que fazer? Deixa eu ver se você entende. Ó. Fazer um movimento só. Vamos lá. Aí você vai dizer um versículo, tá bom? Um capítulo da Bíblia. Ó. Entenderam? Não, pediu o capítulo. Efésios 6. Nessa hora, nessa época, ó, limpa, vai polir a sua armadura, né? Vai polir a sua espada, porque não é a bruxa que está solta, não, é o demônio que está solto. Então, nós precisamos entender isso. E como tem gente que cai, e entenda o problema do carnaval, não são as pessoas, não são as crianças, não são as famílias, não são as músicas, até mesmo o ambiente. Não, isso aqui é um ambiente controlado, só tem... Gente, o problema não é esse. Não há carnaval saudável, não há bloco saudável, não há bloco de igreja saudável. Isso é mentira. Você imagina pessoas no samba, seja samba gospel ou não, você consegue imaginar, e eu não tenho dúvida, eu nunca fui, tá? Mas eu não tenho dúvida que tem gente rebolando lá. É conveniente isso? Isso está correto? Será que não dá para perceber que está errado? Se você está promíscuo com aquilo, você está fazendo igual. Ah, não, vamos para evangelizar. Gente, olha, para você evangelizar num lugar, num ambiente como esse, você tem que receber uma ordem de Deus, gente. Preste atenção. Existe sim, Deus já mandou pessoas, eu sei, entrarem em terreiros de macumba e etc e tal. Se Ele mandar, você vai. Mas você vai pela sua cabeça, porque você se acha forte, no terreno do inimigo. Você tem que ir lá, debaixo da vontade de Deus. Você não tem que ir para o bloco evangélico coisa nenhuma. Porque lá, inclusive, assim como na igreja existe, preste atenção, na igreja existem os infiltrados, os espiões, os que, né, eles ficam, olha, eles conseguem ficar como um cordeiro, uma vida inteira. E só se revelar como lobo, muito tempo depois, quando ele já consegue fazer um estrago. Se tem isso na igreja, imagina o que não tem num bloco de carnaval, gente. Deve ter mais lobo que cordeiro ali, né? Poxa, não é... É uma coisa lógica. Carnaval é um espírito. Ou são espíritos agindo com liberdade. Com a anuência. Anuência é quando você concorda, você dá força, né? Com a anuência dos seres humanos. Eles estão agindo em liberdade porque os seres humanos deixaram. Eles estão agindo em liberdade porque os pais deixaram, porque os cônjuges deixaram, né? Amém? Amém. Eu espero que você nunca mais nem pense, né, em fazer um carnaval gospel. Por favor. Por favor. Que você nunca mais questione nenhum líder seu. Mas eles estão lá evangelizando, gente. Estou fora. Eu espero que você esteja fora também, tá? Hoje há uma perda de identidade muito grande. Hoje já há uma fragilidade
da igreja evangélica, porque há uma perda de identidade. Isso é algo muito sério. Há uma falta de respeito pelo que Deus quer que seja o nosso comportamento. Há uma falta de respeito, há um sentimento, como se o julgamento que virá sobre todos, né, e no qual nós daremos conta de tudo, fosse algo banal. E não é algo muito sério. E a igreja não fica atenta, porque ela não percebe. Aí vem o cinza. O cinza vem dentro da igreja dizendo o seguinte: não, é pela graça, pastor, não é pela lei. E começa, né, a haver uma confusão, porque a lei nunca foi abolida, nunca foi. A graça nos ajuda a fazer o que Deus quer. Nós temos uma arma a nosso favor, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo. Mas as pessoas não entendem isso. Acham que nós agora, nós agora não temos mais lei. Quem não tem lei, tem bagunça. É só olhar, né, o anarquismo, que é um tipo de política que existiu principalmente na Itália, né, e depois veio para o Brasil, tentaram aqui, não deu certo. Mas o anarquismo era isso, não ter cabeça. Não tem cabeça. A Bíblia fala o quê? Tem que ter ou não tem que ter cabeça? A Bíblia fala que tem que ter cabeça. E diz mais, não pode ter duas cabeças. Tem que ter uma cabeça. Como assim? Anarquia, não, tá valendo. Não é nada banal. Sem lei vira anarquia. Há cristãos indo em blocos ou bailes. E eu vi uma reportagem, um absurdo. Eu gosto de perguntar, só para saber se vocês estão atentos como eu, né? Ou se vocês leem as mesmas coisas que eu. Vocês viram sobre a evangélica que pediu permissão para ir nua a um bloco? Um bloco não, uma escola de samba? Só 2, ninguém mais viu essa reportagem? Mais um. Mais um. 4. Nesse universo aqui, é pouca gente. Gente, ela pediu permissão aos seus pastores, eles negam, mas ela diz que eles deram permissão. Preste atenção. Seja um, seja outro, está tudo errado, né? Então, ela pediu permissão para ir na escola nua, e dizendo, né, o argumento dela era o seguinte: é profissional. Ela era modelo, então aquilo era profissional. E que por isso eles entenderam. E deram anuência. Concordaram. Eles negam. Depois a reportagem diz que eles negaram. Quando foram lá tentar entrevistar, não é nada disso. Mas ela pediu, olha, gente, vocês não podem, saibam, eu não concordo que vocês estejam em baile, seja dentro de condomínio, dentro da casa da sua tia. Eu não concordo que você vá a baile de carnaval. Então, você nem precisa me perguntar se você pode desfilar nua, tá? Ok? Estou claro? Me fiz claro, né? Que tempos são esses que nós vivemos? Que tempos são esses? Como nós desprezamos Deus e a sua vontade? Como a gente não entende? Como nós nos entregamos na mão do inimigo? Parece que parece que as pessoas não têm medo. Chegam na beira do abismo e acham, eu não vou cair. Ninguém pode afirmar um troço desse. O ficar na beira é a mesma coisa que ficar em pé, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Nunca se aproxime da beira, nunca se aproxime do limite, por nada. Pode ser pela sua amada, pelo seu amado, pela sua mãe, pelo seu pai, não chegue na beira. Seja qual for o caso, não chegue na beira. Nós não podemos fazer isso. Sabe, eu não acredito, como eu falei, eu não acredito na igreja que impõe a você um comportamento. Impõe, presta atenção.
Eu acredito na igreja que diz para você, você não pode fazer isso. Mas eu não posso, exceto em casos de ministério, etc. e tal, eu não posso regular a sua vida. Porque não adianta de nada. Porque eu vou estar regulando o externo. O interno pode estar todo podre. E você vai parecer para mim o melhor crente do mundo. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Então não adianta, eu não acredito numa igreja que vá fazer regulação, vá fazer uma patrulha ideológica, né? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque o que nós temos que fazer é orar. O que nós temos que fazer é pregar. E isso tem que mudar você. Poucos, né, nessa manhã, estão aqui, do percentual da igreja. Eu peço que você faça o que o pastor falou, né? Compartilhe essa pregação. Compartilhe. Porque a igreja precisa saber, ela precisa saber. Como a gente se arrisca, né? E eu, como disse, eu não acredito na igreja que impõe um comportamento. Não acredito. Eu tenho pessoas que passaram pela igreja lá, Nova Vida da Lagoa, que eram de igrejas que impunham, né? E eles falaram para mim, não foi ninguém que me disse, eles falaram. A gente ia de terno à igreja e depois a gente ia para Gandaia. Olha só, jovens falando isso para mim. Adianta eu botar vocês de terno aqui? Não, porque é de dentro. Agora eu posso dizer para vocês o seguinte, não importa se você tem terno ou não, você pode ir para o inferno pelas decisões que você toma, porque você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Então, impor comportamento eu não posso. Eu sou responsável pela sua vida até certo ponto. Eu sou responsável por falar para você isso que eu estou falando, pregar para você, trazer essa mensagem. Eu não sou responsável por chegar e botar a sua vida, não, agora você tem que ser assim, você tem que ser... Isso eu não posso. Eu não me vejo fazendo algo assim. Mas você tem que entender, né? A única exceção é quando alguém fere o corpo. Se você quiser saber o que eu penso sobre isso, fala comigo, tá? Mas quando alguém fere o corpo, sim, essa pessoa eu posso convidá-la a sair da igreja. Quando fere o corpo. Mas quando está ferindo a si mesmo, eu espero que você pare de se apunhalar. Ó, é isso que eu espero. Você está se apunhalando. E eu estou falando, cara, não faz isso, cara. E você está se apunhalando. Enquanto você viver, eu vou estar do teu lado. Te instruindo, tentando mostrar para você que aquilo está errado. Agora, quando você parar de apunhalar você e começar a apunhalar outros, aí são outros 500. Tá? É assim que eu entendo. É a única... É dessa forma que eu entendo que eu tenho, sim, que exercer autoridade para frear alguma coisa, tá? Mas, eu ver você se ferindo, você seguindo por uma trilha errada, faz com que eu fique muito triste. Saiba, não foi só uma vez, eu já umas 2 ou 3 vezes no passado, eu fiquei muito triste. Hoje, né, a gente tem que pensar, eu estou triste, porque as pessoas não entendem. Eu e o pastor Timóteo pregamos aqui, Márcia, minha esposa, prega, as mulheres pregam aqui, e incrível, ninguém percebe, falta discernimento. As pessoas não entendem, as pessoas apoiam quem está fazendo errado. Puxa vida! Precisa mostrar que é errado. Cadê o discernimento de espírito? Cadê o perguntar a Deus? Não vale. Ah, não, mas eu faço isso porque senão a pessoa vai se afastar. Gente, eu não estou pedindo para você repreender ninguém. Eu estou pedindo para você não apoiar. É muito diferente. Quando estiver na hora de repreender... Eu estou aqui, pastor Timóteo está aqui, tá? Mas, mesmo assim, quando nós fizermos isso, temos que fazer com amor. Mas não apoiar é essencial. Nós não podemos dar o aval para o que está errado. Nós não podemos compartilhar o que está errado. Nós não podemos
postar fotos, né? Compartilhar textos. Preste atenção, eu já chamei a atenção, você não sabe, mas eu chamei a atenção de algumas pessoas, principalmente por causa de Facebook, tá? Então, a pessoa estava falando coisas certas, mas tinha um palavrão no meio, eu chegava no particular, olha, tira isso aí, olha só. E às vezes a pessoa, eu nem percebi, e tirava, tá? Então, eu já chamei a atenção de algumas pessoas por causa disso. Mas, você, textos com palavrões, fotos indecentes, fotos sensuais, para que um evangélico vai ter uma foto sensual no Facebook, gente? Para quê? Isso é conforme o mundo, gente. Isso não é de Deus. Isso é conformidade com o mundo. Então, aí, alguém, não, essa pessoa, tal, aí vai lá e curte. Ah, meu Deus do céu. Eu fico assim, meu Deus do céu. E às vezes é uma pessoa que realmente eu não posso repreender. Porque a pessoa não tem o entendimento, não adianta. É jogar sabedoria para o porco. Não adianta. Você só pode repreender quem você sabe que vai ter um raciocínio. Se você mandar uma bala de canhão numa criança, não é isso. Talvez uma palmada seja, entenda. Tem pessoas que você não consegue fazer. Ela tem que aprender com o tempo. E, às vezes, a pessoa fica anos na igreja e não aprende. Mas você não pode dar aval. Você não pode dar anuência a essas pessoas. Você não pode dar força para isso que está acontecendo. Sabe? Você não pode contribuir com um comportamento errado. Talvez, né, a pessoa nem saiba que está fazendo errado, ou o que está fazendo errado. Mas talvez saiba. Talvez ela saiba. Mas nos dois casos, não dê o seu aval, né? Não dê força. Para mim, falta menos tempo do que faltava quando eu nasci. Eu estou com 54 anos, tá? Agora, reduzindo o peso, devo ter ganho mais meio ano, 6 meses. Reduzi 19 quilos, então devo ter ganho aí meio ano, 6 meses a mais. Mas está faltando menos tempo. Eu quero que você entenda o que eu vou falar, tá? Menos tempo para eu viver com Deus, tá? Falta menos tempo. Mas, e os que ficarem? Eu e o pastor Timóteo temos a mesma idade, então a gente deve morrer na mesma época. Os dois têm 54 anos, 1 mês de diferença. A gente deve morrer na mesma época. Então, quem vai ensinar a essas pessoas? Quem vai ensinar essas pessoas? Quem vai ter o discernimento? Tem pessoas, sim, tem algumas mulheres, tem algumas pessoas que vão fazer isso, mas entenda, né? Tem o meu filho, líder do jovem, tem algumas pessoas que vão fazer isso, mas entenda, nós precisamos discernir espíritos, nós precisamos, isso é uma coisa, isso não estou me envaidecendo, mas é uma coisa que Deus me deu, foi isso, eu percebo assim, às vezes Deus me mostra a cara do sujeito, e eu já percebo, esse cara não é um cara, por trás daquilo lá, aquilo é uma máscara. Eu não conhecia um determinado pregador, que um monte de gente posta um monte de pregações dele, um monte. Aí, finalmente eu vi o rosto do sujeito. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí depois eu ouvi, aí um discurso meio cinza e tal. Eu não vou, lógico, eu não vou falar para você quem é, né? Mas, sabe, nós precisamos ter discernimento de espírito. A igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando só a nossa, não. Todas as igrejas, nós precisamos orar para isso. Por quê, gente? Vamos ver se alguém tem uma luz assim. Por que nós precisamos de discernimento de espírito? O que vai acontecer e que só o discernimento de espírito vai nos dar um alerta? O anticristo, que virá para enganar.
Então, as coisas, Paulo diz assim, o mistério da iniquidade já, eu vou mudar as palavras, que eu não lembro exatamente as palavras, já está em andamento. E já está, gente. Só falta se revelar quem é o homem da iniquidade. Mas o mistério da iniquidade, ou seja, que eu considero, né, não vou discutir isso agora, mas o sistema do mundo, que eu creio que no Apocalipse é representado pela besta, ele já está aí corrompendo, já está corrompendo moralmente, financeiramente, então, tudo que você possa imaginar. Então, ele já está fazendo isso. E nós precisamos discernir. Gente, escola de samba evangélica é um troço de ontem. E eu acho que eu conheço até quem fez essa bobagem. Eu e algumas pessoas aqui conhecemos o sujeito que começou com essa ideia. Meu conhecido de tempos lá, de garoto, de 15 anos. Então, porque ele antes fez uma boate evangélica em São Paulo, só para você saber. Então, eu acho que eu sei quem fez essa bobagem, esse bloco evangélico aí. Tá? Então, gente, nós precisamos de discernimento de Deus. Você entende isso? Você entende que é fundamental para nós, para cada um individualmente, ter o discernimento de Deus e não cair nas ciladas, e não dar o aval, e não, eu vou curtir aqui essa foto dessa pessoa que só falta tirar a roupa totalmente, porque está quase nua. Não dá para ser assim. Nós precisamos de Deus para nos fazer discernir. E você não tem que ir à pessoa, eu estou te falando, e nem condenar a pessoa, você tem que orar por ela, você tem que ter amor a ela. E eu digo para você, se ela não estiver ferindo o corpo, se ela não estiver induzindo, eu não vou expulsá-la da igreja. Não vou fazer isso, porque eu não creio que é assim que funciona. Não foi isso que eu aprendi. E não é isso que eu vejo em Jesus, tá? Então, mas dar o meu aval, isso eu não vou. A pessoa não vai ter a minha concordância, tá? Sabe, então eu e pastor Timóteo, eu não tenho medo da morte, tá? Eu espero que você não fique incomodado se eu falar. 2, pastor Timóteo também não tem. Então, quando a gente se for, quem vai ajudar aqueles que vão cometer esses deslizes? São vocês, os mais novos. João Carlos também está fora, porque ele é um ano mais velho que eu. Mas Suzana é só meio ano mais nova, não, brincadeira. Ela é bem mais nova. Então, os que ficarem, é que tem que fazer. Vocês, para isso, vão precisar... Vamos ver se vocês entenderam. Entendeu? Discernimento. Só Deus pode dar, porque o mundo ele te engana. O mundo faz tudo parecer cinza, não é preto, gente, é cinza. E aí vocês embarcam em furados, tá? Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conseguir enxergar o mal disfarçado. Você precisa entender, né, que aquilo não é inocente, que aquilo não é bondade, que aquilo é um mal disfarçado. Você precisa enxergar o espírito por trás das coisas. E é por isso que eu quero, né, orar nessa manhã. Eu quero orar para que a igreja tenha discernimento. Eu não vou orar para amaldiçoar quem bota foto, texto e tal, não. Não vou fazer isso. Eu quero que você tenha discernimento. Eu quero que você cresça. Eu não quero te arrasar, eu quero que você perceba as coisas erradas que você está fazendo, as chegadas perto do abismo que você comete na sua vida. Como eu falei no estudo, né? Não existem algumas situações que é impossível de ser. Por exemplo, não, ele é evangélico, mas tem amante. Gente, não existe. Se ele tem amante, eu estou falando de pastores, tá? Eu não vou falar nomes para você, mas eu sei de vários. Se tem amante, ele não é mais evangélico.
Ele está com Satanás. Porque, preste atenção, diferente de uma queda, um deslize, em que você desliza, pede perdão como Davi, né? E volta, preste atenção. Quando você tem uma amante, você se mantém em pecado. Não dá para ser evangélico assim, não é concebível isso. Não dá para ser evangélico, né? Deixa eu olhar para aqui. Atenção, e ninguém olha para ninguém aí. Não dá para você ser evangélico e ter um namorado ou uma namorada transando com ela antes do casamento, pô. Não dá. Sabe o que você está fazendo? Deixando a porta aberta para você ser, inclusive, possuído por um demônio. Porque você está em pecado. Como é que aconteceu com Judas mesmo? Quem lembra aí? Eu não sei se vocês conseguem interpretar o texto, mas ele era o quê? Hein? Não, mas o pecado dele. Hein? Sim, mas o que fazia ele roubar? Ganância. Aí as pessoas hoje valorizam ganância. Não, ele é ganancioso, eu vou contratar ele porque ele é ganancioso, ele quer, né, melhorar. Ganância foi o escorregão de Judas. Eu costumo dizer, vai ler a Bíblia. Judas, ele fazia milagres, ele estava dentro do grupo que fez milagre em nome de Jesus, ele era salvo. Mas o que aconteceu? A corrupção. Ele tinha ganância, não trabalhou isso, a ganância fez ele roubar posteriormente e posteriormente entregar Jesus por 30 moedas. Então, sim, e o melhor da história é que Jesus permitiu que ele fosse endemoniado ali na Santa Ceia, né? Na última ceia. Porque diz o texto que aí ele foi em corpo. Como é que uma pessoa que é salva pode ser endemoniado? Não existe isso, a não ser que ele já tenha perdido a salvação e nem saiba. Então, uma pessoa que se mantém em pecado, ela está jogando a sua salvação no lixo. E aí Satanás faz qualquer coisa. E eu estou falando bem claro, se mantenha em pecado. Vários já pecaram e se arrependeram, tá? Normalmente pastores não se recuperam, normalmente nunca mais se recuperam. Mas alguns pastores pecaram, se arrependeram e continuaram sendo pastores, né? Grandes pastores, né, da mídia, etc., mas aí baixa muito. Outros continuaram agora falando muita bobagem, não vou falar o nome, mas tem um que pecou, né, foi pego com secretária, e aí hoje só fala asneira, gente. Só fala bobagem. E era um homem muito requisitado. Sabe, nós precisamos orar para enxergar o Espírito por trás das coisas. E é por isso que nós vamos orar nessa manhã. Qual é a nossa proteção? Qual é a proteção da nossa vida? Discernimento. Qual é a sua proteção? Discernimento. Mas se Deus falar e você não quer ouvir, quer continuar no pecado, aí você começa a abrir o seu peito para Satanás agir. Então, você precisa de discernimento. Por último, eu quero ler Salmo 119, versículo 133. Isso aqui seja uma oração para nós, tá? Salmo 119, versículo 133. Acharam? Salmo, meio da Bíblia, abriu, vai para o 119, 133, diz assim: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine, nenhum, luxúria, ganância, nada, devassidão, nada.
Você pode agora repetir comigo devagar? Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Amém? Antes, você tem que discernir o que é pecado, né? Então eu vou pedir para você ficar de pé. Antes de orar, eu vou dizer para você, todos os olhos fechados. Você não precisa acreditar em mim, você pode achar que eu sou mole ou rígido demais. Não importa. O que eu quero que você acredite é na palavra de Deus. Se eu estiver errado, pede ao Espírito Santo para falar ao seu coração. É isso que eu peço. E que você não confunda a voz do Espírito com a voz da sua própria mente ou com a voz de Satanás. E para isso também você precisa de discernimento do Espírito. Vamos orar agora. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Tu traga a nós, Senhor, esse poder, Senhor, esse dom, Senhor, essa capacidade, Senhor, de discernir, Senhor, entre o certo e o errado, entre o cinza e o branco, entre o cinza e o preto, Senhor. Entre o branco e o preto é mais fácil, Senhor, mas entre o cinza, Pai, e o branco e o cinza e o preto é mais difícil, Pai. Ô Senhor, tira o nosso daltonismo, Pai. Tira, Senhor, ó Pai, tira, Senhor, também, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, aquela vontade de se arriscar, de andar na beira, Senhor, de estar quase caindo, Pai. Retira das nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, eu te peço, haja em ondas de amor, ó Pai, sobre nós, Pai. Que não haja, Senhor, pouco e que não haja exagero, Senhor. Que haja a Tua medida, Senhor. Porque a Tua medida é a melhor medida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga todos nós para a Tua medida, Senhor. Tanto quem está aquém como quem está além, Senhor. Traga todos para o centro que é Cristo, Senhor. Senhor, que haja, Senhor, amor, ó Pai. E com amor, Senhor, se houver uma necessidade, Senhor, de haver, ó Pai, uma conversa, Senhor, com alguém que esteja, Senhor, pecando, Senhor, que haja amor, Senhor. Que o amor seja, Senhor, a nossa ferramenta, Senhor. Que todas as nossas palavras saiam com amor, Senhor. Que o amor de Cristo nos faça entender que ninguém merece ir para o inferno, porque todos tiveram o sacrifício de Jesus, todos têm essa oportunidade, Pai. Ainda que nem todos o recebam, Pai. Ô Senhor, e eu te peço que ninguém da nossa igreja se desvie, Senhor. Eu sei que é algo quase impossível, Senhor, porque Tu falas, Senhor, na Tua palavra que o caminho, Senhor, e a porta são estreitos, Senhor. Ó Pai, mas eu te peço, Senhor, cuida deste rebanho, Senhor. Cuida desse rebanho, Senhor. Que haja, Senhor, discernimento em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor, o Teu Espírito, Pai. Falando a cada coração, Pai. E que não só o Espírito, Senhor, mas que nós ouçamos o Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Oh, Senhor, que haja arrependimento, Pai. Arrependimento, Senhor. Que haja em nome de Jesus mudança de vida, Senhor. Não porque eu estarei controlando, porque o pastor Timóteo estará controlando, mas porque a mudança virá de dentro, Pai.
Em nome de Jesus, muda, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, ser mudados, ó Pai. Que haja, ó Pai, um poder dentro dessas pessoas que eles não consigam nem entender, ó Pai. E que eles mudem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, de todos nós, Senhor. Nos dá a Tua graça, Senhor. Nos pauta, Senhor, segundo a Tua lei, mas nos dá a Tua graça, Senhor. Que naquele dia nós não sejamos condenados, Senhor. Que nós não fiquemos do lado dos cabritos, Senhor, e sim das ovelhas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, nos ajude nessa empreitada, Senhor, nesse caminho, Pai. Que ninguém, Senhor, se esqueça, Pai, que essas palavras venham, Senhor, e fiquem solidificadas, Senhor, na mente e no coração, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.